Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Hoje, numa edição especial, diretamente aqui do Living Lab, esse espaço de empreendedorismo e inovação do Sebrae Mato Grosso do Sul. Ao meu lado, olha só quem temos, Leandra Costa, a gerente aqui do Living Lab. Tudo bem, Leandra? Tudo bom, Bruno? Bom dia a todos. Vamos conversar bastante porque o Living Lab está fazendo 8 anos, é isso? Sim, uma criança. Exato. Aprendendo a crescer, a expandir, em que a gente usa essa criança para conversar com os empresários, empreendedores de todas as idades, tanto no Mato Grosso do Sul como fora daqui. Muito bem. E para a gente conduzir aqui esse bate-papo, a gente tem um entrevistado muito querido, nosso querido Tito Estanqueiro, diretor de operações aqui do Sebrae Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Tito? Tudo bem, bom dia a todos, uma imensa honra estar aqui e fazer parte dessa jornada. Não é? Dessa comemoração também, né, Tito? Também. Olha só, antes da gente seguir, eu vou pedir para vocês seguirem o Sebrae MS nas redes sociais e também o livinglab.ms. E se você está assistindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist para você curtir todos os assuntos, todas as entrevistas que a gente já tem feito durante todo esse tempo. Vamos começar então? Bora lá. Tito, fala pra gente então, Living Lab fazendo 8 anos, uma experiência de sucesso que está seguindo aí uma trilha sensacional. Como começou? Como isso foi colocado e como é que vocês conseguiram abraçar essa ideia e produzir um espaço como esse aqui? Olha, eu acho que em 2015 nós tivemos uma dor aqui internamente, que era fazer uma redução no quadro, legitimar com o corte de recursos que vinha do sistema Sebrae, e a gente acabou colocando todo o corpo de colaboradores dentro do prédio principal. Tá. Aí o CIAT, como era denominado na altura, tinha partes aqui de apoio, acabou ficando como apenas salas de treinamento. E a questão era, mas como é que a gente vai contribuir para o desenvolvimento, locando salas, fazendo só os nossos cursos, só os treinamentos? E aí começou uma conversa inicial, o que é que a gente poderia fazer de diferente, de maneira a contribuir para o desenvolvimento aqui em Mato Grosso do Sul. É óbvio que há sempre naquele primeiro momento um toró de palpites, de ideias, mas a gente, para não dizer que, e a gente aqui tem muito isso, é um time, o Sebrae, acabamos chamando a Leandra Costa com outros colegas para montar um pequeno time para ver o que é que estava sendo feito. Nesse interim também lembro da visita do Ricardo Tortorella, que tinha sido surpreendente no Sebrae de São Paulo e que tinha feito uma conversa comigo e com o Cláudio Mendonça. Olha, nossa, esse negócio de startup é algo inovador, está pipocando aí. E a gente falando, bem... Isso em 2015 ainda? Exatamente, final de 2015. Quando foi em 2016, mãos à obra. Vamos então... em cima disso, ver o que é que está sendo feito hoje no Brasil, o que é que tem de referência, o que é que são essas tal de startup, como é que a gente pode estar contribuindo, o que é que o Sebrae pode... A gente já atendia startup de alguma maneira, quando precisava de orientação, o time do Sebrae já tinha um conhecimento para isso. Foi quando, senão, entre as diversas ideias que vieram para a mesa da diretoria, veio essa ideia de criar um Living Lab. Living Lab, laboratório vivo, todas aquelas indagações para quem não está muito familiarizado. Sim. Mas a equipe técnica já tinha reunido uma data de elementos, já tinha verificado o que estava fazendo em São Paulo. Aí foi um desenho. Na verdade, quando a gente fala aqui, eu sempre digo, Living Lab nada mais é que uma startup. A gente teve que prototipar naquele momento um MVP, não é? Para que a gente vesse com o público. E aí, como a gente sozinho, por si só, tem esse lema, não faz nada, a primeira intenção foi chamar, na altura, se não falha, mais de 40 parceiros, com o que cada uma dessas instituições, né, poderia, as federações, né, da agricultura, da indústria, do comércio, as entidades primeiro que compõem o nosso conselho, as instituições de ensino, né, enfim, de uma maneira geral, todas aquelas, para que cada uma poderia estar contribuindo nesse processo, porque na realidade era uma cocriação que a gente estava propondo ali, para que a gente conseguisse desenvolver esse novo conceito, que ninguém falava de
startup assim com profundidade. Aqui já tinha a iniciativa da Associação Brasileira de Startup, mas sabe, era uma coisa pontual de alguns jovens que pensavam algumas ideias e que conseguiam desenvolver. E foi quando chega a data, não é, de 3 de junho, e a gente inaugura aqui o nosso Living Lab, não é, com as instituições parceiras, cada uma, obviamente, tentando se ver o que é que poderia propor para ajudar, para contribuir, não é? E a gente só tem a agradecer, não é, a forma como cada uma se disponibilizou, e depois cada uma foi se enganjando no seu tempo, de acordo com a sua coisa. Então, assim, de facto, foi para nós um marco no Sebrae, ok? Acho que todo mundo, a gente mesmo enquanto Sebrae, bebeu dessa água num determinado tempo dessa jornada, pensando as dores que a gente estava tendo no Sebrae. Opa, como é que o Living Lab? Aí trouxemos o time para aqui, porque na realidade o espaço físico ele é importante, sim, ok? Mas o espaço físico também nos remete a ousar pensar, tem o espaço da construção de novas ideias, então a gente acabou fazendo essa jornada, tentando fazer para dentro do Sebrae e estimulando para fora. Então eu recordo lá atrás, Startup Weekend, Hackathon, enfim, algumas iniciativas que foram moldando. E o detalhe é que assim, ao longo dessa carreira, ao longo dessa jornada, a gente foi se adequando àquilo que o mercado também estava fazendo, né? Então, hoje é um Lab Maker, faz parte de uma rede mundial de Fan Lab. Então, assim, é usar. O que está subjacente a isso é algo que a gente precisa entender. Sem inovação, as instituições não são perenes. Uhum. A inovação é fundamental para dar sustentação às instituições de uma maneira geral, sejam empresas privadas, inclusive organizações públicas, precisam de pensar com esse olhar diferenciado. Então a gente tentou meio que fomentar essas discussões, estimular esse debate, trazer os atores para aqui, fazer eventos. Então, ao longo disso, a gente teve uma jornada que eu digo muito gratificante. Para mim mesmo, como pessoa. Uhum. Porque é pensar fora da caixa e se questionar. Porque hoje, talvez a grande questão, às vezes, não é nem ter soluções de imediato, mas saber fazer as perguntas certas para ir atrás dessas soluções. E é isso que acho que o Living Lab, com os nossos mentores, e aí é assim, quando se fala de Living Lab, falar de Sebrae, o Sebrae acabou sendo errado, mas todos são importantes. Os mentores, o nosso Conselho Superior aqui, não é? Que tem toda uma governança com pessoas de grande relacionamento no contexto não brasileiro, até fora do Brasil, que nos inspiram a cada jornada, a cada reunião, para que a gente cada vez mais esteja se renovando e buscando os novos desafios que estão postos aí. Eu achei interessante você falar isso, que o Living Lab é uma startup, Leandra, porque parece então que é uma meta startup, né? É uma startup que também produz, que cuida de startups. É interessante essa visão, mas talvez seja até mais do que isso, né? Eu acredito que sim. Startup, a gente traz o conceito de startup porque startup ela tem uma dinâmica de entender os resultados, o mercado que está atuando, ouvindo as necessidades e fazendo ajustes rápidos. Então, esta parte, nós somos uma startup. Se a gente for ver ao longo desses 8 anos, a gente passou por 8 intervenções em que a gente deu ajuste no modelo de negócio. Uhum. E isso vem acontecendo gradativamente. Então, e quando o Tito fala, a gente bebe dessa fonte, nós somos Sebrae. Então, nós temos toda uma estrutura de projeto, de recurso, prestação de contas, contratação por detrás. E a gente traz esse pensamento também para dentro do Sebrae. Hoje o Sebrae tem um plano de inovação totalmente ancorado nessa questão mais ágil, inovadora, de participação de todos, de colaboração, cocriação, adaptação. Então, assim, é muito coerente ao mundo dos negócios hoje, porque todas, não digo só algumas, não é só a empresa de mercado, mas todas as empresas, inclusive as empresas as governamentais, elas têm que trazer uma inovação para dentro para garantir competitividade. O mundo pede. Onde existe recurso investido, tem que ter uma prestação de contas e uma apresentação de resultados eficientes e eficazes.
Então, que resolva realmente questões do seu público. E o modelo Living Lab, ele responde... Por que o Sebrae assume isso? O Sebrae, ele tem na sua missão ajudar o pequeno negócio a se desenvolver. E não é de hoje que a gente tem visto que o viés da inovação é necessário. E tem hoje surgido muitas empresas de inovação. Então, quando a gente traz o Living Lab, a gente traz no conceito de um ambiente seguro. Então, ele é um ambiente que tem mentores, uma rede de parceiros, no estado que trabalha com políticas públicas para a inovação, para falar de inovação. Existe o prédio físico, mas a nossa atuação ela vai além do prédio físico. Hoje a gente tem empresas que a gente atende de todo o interior do estado. O estado do Mato Grosso do Sul tem 12 municípios trabalhando ecossistemas de inovação, onde tem grupos de empresários, empreendedores, parceiros, falando de inovação, ajustando o ambiente para essas empresas. As empresas desses municípios, à medida que surgem, são atendidas por nós e via ecossistemas nós damos todo um suporte digital. Então, o Living Lab é um ambiente físico que extrapola essa estrutura física e atende todo o estado de Mato Grosso do Sul. E por curiosidade, a gente também tem empresas que começaram aqui, estão hoje em outras cidades e continuam sendo atendidas por nós por conta da relevância deste ecossistema todo, a qual o Living Lab hoje ele atua como um grande hub no Mato Grosso do Sul. Sim. Agora, Leandra e Tito, você falou sobre toda essa abrangência que o Living Lab proporciona. E a gente também tem falado da importância de instituições que compram a ideia de levar isso para frente, né, Tito? Porque isso, de outra forma, como isso aconteceria, não é? É fundamental, olha, como eu disse anteriormente, nada se faz sozinho. E aí, cabe aqui realçar, dentre algumas instituições e de algumas ações, mas assim, a Fundec de primeira hora foi fundamental com os bolsistas, porque sem eles a gente não poderia dar atendimento ao volume de pessoas que querem ser acompanhadas. Então, assim, é algo que a gente foi construindo e foi moldando em cima da realidade que ia surgindo, até ações que a gente chegou a fazer com os mais jovens empreendedores, não é, de robótica, com o SESI. Assim, cada uma instituição no seu tempo, as instituições de ensino também, que a gente tem... Porque, assim, talvez o grande desafio nosso hoje, mais do que já faz, de atender a startup, de estar fomentando esse ecossistema de inovação, muito bem retratado pela Leandra hoje nos 12 municípios no estado, é a gente levar cada vez mais para os jovens a oportunidade que está aí. Exato. A gente tem, e quando eu falo a gente, o Living Lab como hub pode ser realmente um provocador, seja no Instituto Federal, seja nas universidades, não é? Por quê? Não tem mais emprego público como era até aqui. A gente tem que se preparar para os desafios que estão por aí. Então, pensar fora da caixa, inovar, pode ser uma grande oportunidade para você fazer a sua carreira. E eu acho que assim, o empreendedorismo na veia, ele é fundamental. O Sebrae já trabalha com educação empreendedora, jovem empreendedores primeiros passos, mas assim, o Living Lab talvez tenha que pensar um modelo aí, isso é um desafio, né? Para ir para dentro das universidades e abrir a cabeça dos nossos jovens para que realmente a gente possa, porque não vejo outra solução. E o Brasil, as pessoas são muito criativas. O brasileiro, de uma maneira geral, ele até às vezes a criatividade para o lado que não deve ser, né? Tem uma lei, como é que eu faço para o lado? Então, assim, mas vamos olhar para o lado positivo, o lado realmente dessa. Temos um problema hoje. Por que não deixar com esses jovens que estão na universidade para pensar a solução para esse problema? Que os nossos mentores, a gente tem esses desafios que provoca, inclusive é importante destacar, agora vamos completar 8 anos, mas já temos aí lançamento de editais novos que vão possibilitar o surgimento de outras oportunidades. Então, assim, é um trabalho que é feito a diversas mãos.
e indistintamente, cada um parceiro, no seu tempo, se aproximou, buscou essa relação com a gente e fomentou isso. Então, eu diria que hoje, de uma maneira geral, o próprio Senac, Hub, o SESI Lab, eu não tenho indistintamente particularizar ninguém, mas assim, porque todos são importantes. Sim, a sim, gente claro. tem que entender isso. Mas a gente tem a noção que os desafios vencidos até agora nos remetem para novos desafios futuros e desafios mais usados. Talvez o espaço físico que hoje temos já é, não é? Dada os nómadas que a gente tem, as empresas que estão aqui para a gente se expandir. Então, assim, temos bons desafios aí nessa jornada. Não só comemorar esses 8 anos e as realizações e as conquistas, não é? De empresas que tiveram a possibilidade até de se internacionalizar, fruto da jornada vivenciada aqui, mas também nos prepararmos e a irmos adequando e nos sempre modelando para quê? E esses desafios estão vistos aí. E temos aí uma revolução silenciosa acontecendo com inteligência artificial. E aí, como é que a gente vai se reposicionar tudo isso? Não deixa de ser interessante que até a pandemia teve impacto para toda a sociedade, teve um efeito aqui para nós de quê? Da gente se reposicionar naquele contexto, de ter mentores que atendiam aos nossos startups à distância, remotamente. Então, é assim... É um modelo de construção contínua e permanente. Por isso que talvez essa ideia de Living Lab, laboratório vivo, né? Que está sempre, permanentemente se ajustando às diferentes realidades que vão surgindo e que você precisa para quê? Para estar focado naqueles que precisam. Porque o Sebrae tem muito isso, que é o sucesso dos pequenos negócios. Exato. E qualquer pequeno negócio pode começar numa startup. Às vezes a pessoa diz, não, porque eu quero uma... Mas isso já tem tantos aí. Por que você não pensa algo de diferente? Que de repente você possa realmente escalar, ter uma ideia que gere um novo valor para a sociedade. Porque está cheio de dores aí para serem resolvidas. Olha aí. Não é? Sim. Ô Tito, como é que você... Me corrija se eu estiver errado, Leandra, mas... O Living Lab, esse conceito, é só... No sistema Sebrae, é só aqui em Campo Grande que a gente tem, não é? Hoje Living Lab no Brasil, dentro da Sebrae, com a atuação do Sebrae, é só no Mato Grosso do Sul. Mas o Living Lab é um conceito de ambiente de negócio para inovação recente no mundo. Tem 12 anos. Ele começou na Europa. No Brasil, nós começamos em 2016, nós fomos o terceiro a abrir no Brasil. Tanto que os dois, só que os dois anteriores a nós não existem mais. Então, vamos dizer, nós somos o mais antigo e o mais resiliente. Pois é. Pra você ver, né? No mundo dos negócios. Exato. É o mais antigo aberto, sem paralisação contínua, de forma contínua. Sim. Só que, assim, o que me deixa muito feliz é que nesses 8 anos... A gente teve semana passada um encontro no Rio de Janeiro dos Living Labs do Brasil. Hoje são 24 Living Labs no Brasil. Alguns vinculados, boa parte, às universidades, mas também tem Living Lab hoje vinculados a governo. Tem um dentro da prefeitura, apoiado pela prefeitura de Florianópolis. Então, é um movimento de ambiente para a inovação que começa no Brasil. Então... É muito bacana, mas no mundo existem mais de 2.500 laboratórios vinculados a uma rede internacional chamada Enol. Entendi. Eu te perguntei isso pelo seguinte, porque eu queria saber de você, Tito, como que... Porque assim, o Sebrae é uma instituição nacional dividida por estados, né? Como é que o Sebrae Nacional recebe, entende essa iniciativa aqui que vem de forma duradoura? Como é que é o feedback de lá? Olha, eu diria que o feedback é bem positivo, tanto assim que a gente teve visita recente do novo presidente, o Décio Lima, que esteve aqui em abril com a gente, veio conhecer, ficou até, de certa maneira, abismado, porque nas demais unidades da federação, do sistema Sebrae, eles têm um modelo básico que denominam Sebrae Lab de atendimento de startups. Tá. Aqui não, aqui a gente já vivenciou essa jornada, vai para além disso, tem o Live Maker, tem uma data de iniciativas que foram feitas que deram muito mais valor e hoje a expressão quando alguém vem aqui conhecer fica, nossa, mas vocês têm isso aqui,
Então a gente precisa dar a conhecer a própria sociedade. Entendeu? Eu acho que talvez tenha, nesses desafios que estão aí pela frente, o que é que o Living Lab aqui, com o Lab Maker junto, pode gerar de valor para a nossa sociedade, aqui em Campo Grande, no nosso estado. Porque assim, quem é do meio, vamos dizer assim, está sabendo, conhece, já esteve aqui, participou de algum evento, teve alguma iniciativa que a gente... Mas quem não é do meio, muitas vezes não tem. E aqui talvez seja uma grande provocação. Como é que a gente vai fomentar essas escolas para fazer uma visita organizada, para conhecerem um pouco, para ouvirem da boca de alguém que nasceu aqui, desenvolveu um conceito de negócio e está hoje prosperando. Então, temos muitos e bons desafios. Exato. Então, assim, o sentimento que a gente tem, o Bruno também já esteve aqui anteriormente, o Bruno Gui, que é o diretor técnico. Então, assim, todos os diretores que nos têm visitado, eles ficam extremamente satisfeitos com o que vêem e perguntam, nossa, mas por que vocês usaram fazer isso? Porque assim, contribuir para o desenvolvimento também não é fazer mais do mesmo, é pensar algo diferente. E naquele contexto, há 8 anos atrás, quando vieram as ideias, foi essa ideia apresentada que foi a que a gente achou mais consentânea, porque a gente já tinha o espaço, já tinha tido uma trajetória aqui do Guilherme Junqueira, que foi presidente aqui da Associação Brasileira de Startup no Mato Grosso do Sul. Já tinha, portanto, assim, nossa, por que isso não foi para frente? O que é que está faltando? Então, quer queira, quer não, e não desmerecendo, todos contribuíram, a gente tem muito assim, foi um divisor de águas. A partir do Living Lab, as outras instituições perceberam essa oportunidade, acreditaram, estão montando os seus espaços. E eu diria, tem espaço para todos. Não precisa de ninguém ficar tímido, pelo contrário. A prova disso é assim, dos 3 iniciais, não é que tinha, nós fomos mais perenes, fomos resilientes, porque nós fomos nos adequando às realidades que a gente está vivenciando. Mas hoje tem mais. E por que não ter uma rede grande em todo o Brasil, com as instituições de ensino? Eu acho que a gente tem que mudar essa cabeça que está, porque até o ensino hoje, quando vai lá, a gente fica muito no decoreba, né? Aprender o que é teórico. E, de certa maneira, das coisas que o Living Lab mais me ensinou foi questionar tudo. Por que fazer sempre assim? Por que é que tem que ser assim? E a gente vê essa tendência diferente que tem hoje no ensino, lousas digitais, uma interação muito maior com os alunos, porque hoje o aluno que está ali, ele vai lá na internet e vê, opa, o professor está falando. Então, é assim, isso nos remete a quê? A que realmente a gente tem um papel, a gente fez a nossa jornada até agora muito bem, só temos que agradecer aos parceiros, aos mentores, a todos que realmente... Mas a gente tem desafios aí. A gente precisa preparar essa juventude para esse mundo que está aí. E o Brasil é um grande país, é um continente. Não pode ficar para trás. Nós estamos falando de 20 e poucos e no mundo todo mais de 2.000 laboratórios. Então, assim, acho e penso, logo acredito que muitos vão se engajar nessa jornada aí que tem a oportunidade. E eu acredito que tem muitos municípios aqui no nosso estado que talvez as prefeituras tenham que pensar um pouco fora da caixa e tenham que ousar. Não precisa ser um Living Lab, mas como é que fomenta isso no município? Como é que estimula os jovens do município? Até porque, assim, estamos falando de quê? Desde o agronegócio à indústria, falando por negócios sociais, praticamente em tudo que a gente fala de business, né? Pode pensar uma startup. Maravilha. Leandro, a gente está caminhando para o nosso final. Assim, uma coisa que, ouvindo vocês falarem sobre isso, é muito interessante ver que a gente está realmente num momento de revolução das coisas no mundo como um todo, e a gente está no meio desse debate mesmo, né? Você tem um conceito que nasce há 12 anos e aqui a gente já está há 8 anos, então realmente a gente está no olho do furacão ali, discutindo, propondo. Então, assim, eu quero agradecer de verdade o trabalho de vocês, porque a gente sabe que essa ação está na mão de pessoas muito responsáveis e muito profissionais. Parabéns
ao Living Lab aí com seus 8 anos, não é? Quer fazer um comentário final, Leandra, para a gente fechar essa nossa conversa com o Tito aqui? A gente recentemente fechou uma pesquisa interna com os nossos clientes, né? De 182 que responderam, 35% nunca tinham vindo ao Sebrae. Olha. Esse número antes era de 67%. Então, o que eu avalio com isso? Que a gente fazer essas ações, falar mais da importância da inovação, a gente continua atraindo o jovem, esse que tem uma ideia e que não sabia aonde falar de inovação, mas o que é muito bacana, a gente traz as empresas que estão buscando inovação num ambiente seguro de inovação. Então, quando a gente monta o Living Lab para ajudar a fazermos relevância nos micro e pequenos empresários, em 8 anos a gente começa a ver que isso, de fato, está acontecendo. Então, como é muito novo, é uma mudança de cultura. Então, um laboratório, ele é para isso, ele é para experienciar. No laboratório, a gente faz experimentos. Então, eu convido a todos a continuar vindo e quem ainda não veio, que venha trazer o seu projeto para experienciar aqui no Living Lab. É isso aí. Tem a oportunidade. Não é? Tá tudo Vamos dito, vivenciar. Tito. Com certeza. Olha, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente nessa comemoração, né? A gente está nesse momento de comemoração aqui. Então, muito obrigado. E olha, antes da gente terminar, não esqueça de seguir o Sebrae MS nas redes sociais e o livinglab.ms também. Se você está ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça, adicione Pode Crescer a sua playlist para acompanhar conversas como essa que a gente teve aqui. No mais, a gente aguarda você numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Leandra. Muito obrigado, Tito. Até a próxima. Tchau.